Bem, bem-vindos ao primeiro programa, um piloto da INASP TV Rádio Web. Temos a honra de receber em nosso estúdio de gravação e de transmissão da nossa Rádio TV os membros da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Maranhão. Este ano e neste mês em específico se comemora os 31 anos do Código de Defesa do Consumidor, pauta que será objeto da nossa discussão no dia de hoje. Eu começo dando as boas-vindas ao Dr. Moisés Serra, apresentação principal. Dizer que é uma honra, Dr. Moisés, tê-lo aqui conosco no INASP. Você que é um advogado que eu conheço há anos e que milita no direito do consumidor intenso, também faz parte da comissão tem um relevante trabalho para a sociedade maranhense. Dr. Moisés, seja bem-vindo. 31 anos de Código de Defesa do Consumidor. Temos avanços. Na sua... Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Hugo. Uma satisfação estar aqui no INASP e aos nossos colegas aqui da Comissão de Defesa com a gente aqui militando. E assim, estou há quase 10 anos, praticamente, turnamente trabalhando na área de direito. Com muitos desafios, ocorreram muitas melhoras para a gente atuar, objetivo de avançar mais ainda nas nossas pautas, que a gente sabe a população. Então temos razões para comemorar, sem dúvida. Mas os desafios são grandes num cenário de crise econômica. Essa semana a comissão realizará um evento que celebra esses 15 anos, esses 31 anos do Código de Defesa do Consumidor, dia 15, né? Dia 15 de setembro. E você terá uma fala, né? Terá um painel. Fala um pouquinho da temática que você vai abordar. Nossos telespectadores, ouvintes. Optante. Perfeitamente, doutor. Assim, 31 anos, muita coisa mudou em 31 anos. Fato. Quando foi criada o Código de Defesa do Consumidor, ainda em 1990, tinha internet, por exemplo. Né? Existia, mas não existiam essas compras, relações de consumo por meios digitais. Era somente um objeto de trabalho, mas ainda estava gatinhando, literalmente. Mas assim, eu acho que o Código de Defesa do Consumidor é tão à frente do seu tempo que ele trouxe previsões, princípios e regras que serviram justamente para tutelar essa defesa dos direitos do consumidor. E uma que eu julgo ser uma das mais importantes, que não existia qualquer tipo de relação de consumo, mas que hoje é utilizado, é o famoso direito de arrependimento. Porque ele foi criado com o objetivo de fazer com que pessoas que não compram um produto dentro do estabelecimento possam olhar, verificar se aquele produto está de acordo com a sua expectativa. Caso não esteja, sem vício nenhum, a pessoa possa devolver e receber seu dinheiro de volta. Porque, assim, naquela época, eu creio que a previsão da legislação foi nesse sentido, de compras por telefone, e agora foi perfeito, porque uma vez a gente compra um produto, uma camisa, num site, você olha no site é uma coisa, mas quando você chega na sua casa e verifica, é outra que pode não ser do seu agrado, e aí você tem a previsão no CDC de poder se arrepender. Quando o Código de Defesa do Consumidor surgiu, lá na década de 90, a internet estava nascendo, né? Então não foi possível fazer então a previsão de compras pela internet. Então é feita uma adaptação, adapta a interpretação do código, como é que é na prática, no dia a dia, como é que o consumidor então pode ter o seu direito garantido, mesmo que dentro do código não tivesse a previsão de que a internet se desenvolveria, que práticas comerciais seriam realizadas. Assim, eu acredito que a redação foi muito feliz, porque ela não existia a previsão da internet, mas a forma com que escreveu o artigo, ele
permitiu que compras na internet que vieram anos depois fossem abarcadas por aquela previsão da lei, né? E aí, num caso mais prático, se você efetua uma compra na internet e se arrepende, quando você chega o produto, você vai entrar em contato com aquela empresa, seja por e-mail, seja no site da empresa, e solicitar a devolução do dinheiro, a devolução do produto, e você vai estar amparado, por mais que não tinha. Acabou que se adequou pela belíssima previsão. Nós estamos também aqui recebendo hoje com muita alegria a doutora Analice Torres, doutor Gedeilson Penha. Queria também dar as boas-vindas, já convidá-lo para a discussão iniciada pelo doutor Moisés Serra, sobre essas práticas de compras pela internet, né? Quais são as perspectivas de vocês sobre esses temas e qual o cenário que vocês vislumbram de amadurecimento do código nessas práticas que são realizadas pela internet? Bom dia a todos. É uma imensa alegria estar hoje na Rádio NASP, porque eu vi a Rádio NASP crescer e hoje a gente vê a rádio pronta, é uma felicidade muito grande. E sim, o código, assim como o Dr. Moisés falou, ainda é muito atual, apesar de estar completando 31 anos. É um código que traz normas principiológicas e direitos básicos que devem ser sempre observados pelos fornecedores. Então, eu acredito que, mesmo que essas relações de consumo que a gente tem hoje, naquela época não fossem ainda imaginadas, o legislador, com as previsões que existem, elas foram abarcadas, todas essas relações. Claro que o código ele precisa de atualizações, como a gente teve recentemente, agora em julho, uma atualização do código, mas ele ainda consegue abarcar essas relações jurídicas e tutelar os direitos consumeristas. Então, eu acredito que é mesmo uma data para a gente comemorar e repensar realmente as relações de consumo e a proteção e defesa do consumidor. Doutor Gedeilson, nós sabemos que nessas práticas de compras pela internet nós vivenciamos utilização dos dados indevidamente, fraudes, O consumidor sofre em alguns momentos prejuízos diante de compras em sites duvidosos, ou da própria desconhecimento de como o comércio eletrônico se desenvolve. Quais são os cuidados aí que o consumidor pode adotar nessas compras? Existe alguma cautela possível de ser tomada? E, mais uma vez, bem-vindo, uma alegria recebê-lo. Bom dia, doutor Hugo, bom dia, doutor Moisés, doutora Analice. É um prazer estar na INASP, agradeço ao convite. Bom dia também a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Prazer também. Bom, diante do Código de Defesa do Consumidor, certo, os 31 anos que está fazendo, vou só confirmar as palavras já do Dr. Moisés, da doutora Analice, a respeito do Código de Defesa do Consumidor ser uma norma principiológica. O Código de Defesa do Consumidor tem muitos princípios. E os princípios, eu aprendi que são a rede de proteção. E isso quer dizer que nossa vida cotidiana é um filme e a lei é uma foto. Muitas das vezes, diante da mudança da internet, por exemplo, doutor Moisés? Diante disso tudo, as questões escorregam pelas brechas da lei. E os princípios servem para amparar essa rede de proteção realmente, porque a nossa vida está em constante mudança. Tivemos uma pandemia, tivemos os avanços tecnológicos com a pandemia, ainda estamos na pandemia. E isso trouxe muitas mudanças. E estamos diante também dessa análise de proteção de dados dos consumidores, que como a gente começou a usar muito a internet, os meios digitais, até mesmo para pagar as contas, não ir no banco, golpistas usaram esse artifício para pegar os dados dos consumidores, para pegar os cartões de crédito dos consumidores, para fazer fraudes realmente. E o consumidor deve ter muita atenção diante disso, porque eu, principalmente, doutor, acho que todo dia eu recebo uma mensagem do 011, Caixa Econômica, mude a sua senha. Isso, a gente clica no link e muitas das vezes é só um golpe para clonar o nosso WhatsApp. O
consumidor deve estar atento a ver se o canal utilizado, as informações, os e-mails que chegaram realmente é do oficial, se é da Caixa, se é da Claro, da Vivo, independente da operadora, da prestadora de serviço, né? Se é realmente. Se for, eu costumo fazer mais uma confirmação, entrar no Google, digitar, para ver se o site é oficial, ver qual o link, ver se tem aquele cadeado, né? E isso eu faço essas duas tentativas. Essas práticas têm sido muito comuns, né? Recebimento de e-mails. Então, de fato, é importante que o consumidor busque os canais oficiais de acesso, né? Instituições bancárias, elas não solicitam seus dados por telefone em regra, né? O consumidor precisa se direcionar para a agência bancária de modo seguro. Tem o próprio aplicativo que tem seus instrumentos de segurança. Sim, então, e, de fato, uma observação muito importante, doutor Gilson, de que essas mensagens, essas ligações, em regra, a empresa não solicita os seus dados, né? Nem solicita informações sobre pessoais e muitas delas, às vezes, informações que podem levar a essas fraudes, como o número do cartão de crédito, senha, clonar o CPF, WhatsApp, né? Clonar o WhatsApp, então o cuidado é relevante. Doutor Moisés, você falou do direito ao arrependimento, né? Então, apenas para esclarecer um pouco o consumidor, quando se realiza uma compra pela internet, então o consumidor pode desistir desta compra, né? Como é que é feito, qual é o contato que ele faz, qual é o mecanismo que ele pode utilizar para demonstrar e por que isso acontece? É diferente de quando se compra na loja física? Qual é a razão, né, dessa garantia que o Código nos trouxe? O direito de arrependimento ele veio justamente com esse objetivo. Em que consiste o direito de arrependimento? Toda vez que o consumidor ele efetua uma compra de um produto fora do estabelecimento comercial da empresa, ele tem uma regalia, vamos dizer assim, uma possibilidade, uma vez que ele recebe aquele produto, ele não é comprado no estabelecimento, loja física, de que ele pode desistir daquela compra dentro de um prazo de 7 dias. Qual foi o objetivo, como eu falei anteriormente, da existência desse direito de arrependimento? É justamente pelo fato da pessoa não estar tendo aquele contato presencial com aquele determinado produto, e aí ela pode, uma vez que ela receber aquele produto, ela pode se arrepender. Então, trouxe essa previsão de que, caso a pessoa receba, ela pega, olha, se ela gostou, ótimo. Se ela pode solicitar a devolução do dinheiro e, logicamente, devolver o produto. O que não ocorre quando a compra é feita no estabelecimento, porque ela já está tendo contato com aquele produto, né? E aí você entra em contato com a empresa, no caso da internet, via o site da empresa, ou via e-mail, ou por telefone, ou por WhatsApp, e falar que quer exercer o seu direito de arrependimento. É claro que a contagem desse prazo ocorre quando a pessoa tem o produto, certo? E são 7 dias. Maravilha, doutor. Maravilha. Doutora Analice, você também tem um painel muito interessante. Fala pra gente do painel, seu painel no Congresso, e quais são as suas iniciativas, o que vai dar um spoiler, né? Ou seja, antecipar algumas informações ao consumidor dessa palestra que todo mundo está esperando. Fala um pouquinho da temática, da sua visão. Então, inicialmente, eu quero lembrar que as inscrições ainda estão abertas para a conferência, que ocorrerá dia 15 de setembro agora, a partir das 15 horas, salvo engano, e podem ser feitas no site da OAB Maranhão, na página da Escola Superior da Advocacia, a ESA. Então, o meu painel é sobre superendividamento, que é uma pauta que vem sendo trabalhada há muito tempo, mas que só recentemente, agora em julho, entrou em vigor a lei do superendividamento, que é uma lei muito importante, principalmente dentro desse cenário que a gente tem de pandemia e pós-pandemia, porque muitos brasileiros deixaram de pagar suas contas, né, nesse período que foi tão difícil, porque é um período que ocorreram vários acidentes da vida, como a gente chama, né, muitas pessoas faleceram, perderam seus entes queridos, seus arrimos de família, então muitos consumidores deixaram de adimplir, né, os seus débitos e as suas dívidas, e aí encontram-se hoje super endividados. E o superendividamento é uma impossibilidade total, uma impossibilidade global, que o consumidor tem de pagar as suas contas e garantir ainda um mínimo existencial.
O mínimo existencial é o quê? O mínimo que uma pessoa precisa para sobreviver com dignidade, né? Pagar um mínimo daquelas contas que são essenciais, por exemplo, contas de água, contas de energia elétrica, né? Os alimentos. Então, o consumidor precisa conseguir pagar suas dívidas e garantir esse mínimo existencial. E aí, diante de todo esse cenário que a gente tem de consumidores super endividados, veio essa lei do superendividamento, que veio aí acrescentar e alterar o Código de Defesa do Consumidor. E essa lei ela é muito importante porque ela tem dois mecanismos imprescindíveis, né, para esse cenário que a gente tem hoje, que é um mecanismo de prevenção ao superendividamento e de tratamento ao superendividamento. Ou seja, esse instrumento de prevenção é justamente para evitar que as pessoas que já estão endividadas cheguem nesse cenário de superendividamento, né? De educação para o consumo, de mecanismos mais eficazes e mais rígidos aos fornecedores em relação aos consumidores, de prestar as informações necessárias e adequadas aos consumidores, né, dos riscos daquele contrato, dos riscos daquela compra, principalmente uma proteção maior aos consumidores hipervulneráveis, porque a gente sabe que o consumidor ele é vulnerável em relação ao fornecedor, mas existem consumidores que são mais vulneráveis ainda, a exemplo dos idosos. A professora Cláudia Lima Marques, ela publicou um estudo, eu acho que no ano de 2015, e ela constatou que a maioria dos consumidores que estavam superendividados eram idosos e mulheres. Mulheres viúvas, mulheres divorciadas, mulheres que são arrimos de família. Então, esses consumidores hipervulneráveis, eles precisam de uma atenção maior e precisam, né, que os fornecedores sejam o mais claro possível nessas relações e estabeleçam aí um equilíbrio nessa relação contratual. E o tratamento aos consumidores que já estão superendividados é justamente uma negociação em bloco de todas as dívidas que o consumidor ele possui, né? Esse requerimento é feito pelo consumidor e o consumidor vai ali em uma audiência de conciliação conversar com todos os seus credores e realizar um plano de pagamento, né? Estabelecer ali um plano de pagamento, mas esse plano de pagamento ele tem que respeitar o mínimo existencial do consumidor, que é justamente para que as pessoas possam viver com dignidade com o mínimo existencial. Então é uma proposta muito interessante e que com certeza vai trazer melhorias aí para muitos brasileiros. Essa lei ela entrou em vigor há pouco tempo e está sendo ainda estudada, né, pelos especialistas, as pessoas ainda estão colocando em prática, mas é importante essa divulgação, porque aí os consumidores que estão super endividados podem aí ter aí uma esperança e conseguir negociar suas dívidas. Doutor Gedeilson, é muito comum nessa temática que a doutora Annalice também ressaltou, que fornecedores de crédito, por exemplo, assediam os consumidores, né? Existem promessas, né, por exemplo, de crédito sem consultas aos órgãos de proteção do crédito. Essas práticas, elas eram, na sua visão, eram práticas ilegais, eram práticas que levavam o consumidor a esse cenário de superendividamento, tornavam esse consumidor que já estava em crise financeira, né, inclinado a adquirir, por exemplo, um empréstimo, e sem a devida reflexão e sem poder pagar o empréstimo, né, ele certamente se tornaria um devedor ainda mais expressivo, né, porque já tinha outras dívidas. É importante que o fornecedor então tenha a visão e precisa observar o que a nova norma traz para que a gente possa reverter esse quadro de cidadão brasileiro estar endividado em situações de dificuldades financeiras. Bom, doutor, nós sabemos que o Código de Defesa do Consumidor ele veio para equilibrar as relações, né, não deixar nenhuma acima do outro. E muitas das vezes, as circunstâncias da vida mesmo, o consumidor era levado a tirar um empréstimo. Esse empréstimo prejudicava demais o próprio consumidor. Influenciado, como o senhor disse, por essas vantagens, né? Aquele todo marketing comercial, o consumidor chegava às vezes numa rua e era abordado por alguém, vamos lá, e sabemos que era feito um contrato, muitas das vezes esse contrato não era exposto de maneira adequada, como o código diz. Eu já visualizei, inclusive, doutor Gedeilson,
propagandas que diziam assim, empréstimo sem juros, ou seja, totalmente propagandas enganosas que levavam as pessoas a adquirir empréstimos sem ter condições financeiras de pagar. Isso. E as taxas de juros nós sabemos que são bem altas, né? Dos empréstimos. E diante disso, o consumidor via aquele dinheiro rápido, mas ao mesmo tempo a sua renda era diminuída bruscamente e afetando afetando diretamente a economia familiar de todos os consumidores que adquiriram essa maneira. Tanto é que houve um tempo muito grande houve um tempo onde que os empréstimos estavam muito grandes, né? Aqui houve até uma discussão que ainda estão, na verdade, apesar da discussão ter acabado, mas os empréstimos ainda continuam. E é importante o consumidor ficar atento também, bem atento a essas questões. Mês passado mesmo, o consumidor me procurou que teve um empréstimo lá em torno de 18 mil reais. Ele iria pagar em torno de 36, que é o dobro, né? E ele queria uma saída, mas foi levado ao erro. E a Analice falou, importante, que aqui a lei do superendividamento veio justamente para ver se a gente consegue equilibrar pessoas analfabetas, tirando alguns empréstimos, e consequentemente vai endividar, ganhando reduzido quase pela metade, a R$600, R$660, uma renda que hoje o salário mínimo é R$1.100, diminuindo bastante. A gente precisa, sim, prestar atenção para que não venha a entrar nesses erros. Doutor Moisés, esse consumidor super endividado, né, hiper vulnerável, quando se menciona bem, ele agora possui uma legislação própria que disciplina como deverá, né, cuidar ou tentar equilibrar as suas finanças. Mas antes disso mesmo já tinha mecanismos, né, para buscar a proteção dos seus direitos. O consumidor, neste cenário, ele pode buscar que órgãos? Pode resolver administrativamente, buscar o saque, órgãos, pode ir até o judiciário. Qual é a sua perspectiva aí em relação por exemplo, a fixação, por exemplo, o Gideus mencionou, idosos que são levados a erro, né, metidos a fraudes, né? O judiciário também se comporta, como é que são as indenizações, é possível uma indenização, a devolução do dinheiro? A sua análise sobre essa situação? Eu até tenho agora já suficiente recentemente, foi a primeira ação que eu utilizei com lei de superendividamento, né? De antemão, além do Poder Judiciário, a pessoa pode buscar tentar uma tentativa, lógico, que a gente não qualquer tipo de processo. Ela pode buscar via administrativa, seja diretamente com a empresa, ou seja através de PROCON, mas insistindo na temática, no problema, nessa lide, pode buscar o Poder Judiciário. E assim, esse caso que eu tive lá no escritório foi bem peculiar, porque eu fiquei assustado com a situação. Simplesmente, a pessoa, uma servidora pública, ela tinha 80% do salário líquido comprometido com empréstimo. É surreal. Porque a pessoa recebe 5 mil reais, ela tem menos, ou seja, abaixo do salário mínimo. E aí eu me deparei com aquela situação, ela pegava um empréstimo para pagar o empréstimo anterior. E aqui dali virava uma bola de neve. Ela tinha 2 matrículas, um banco A com um banco B, com um banco C, foi insustentável. A questão é que é uma legislação muito nova, certo? E a Alice falou muito bem sobre o ocorre que os magistrados ainda precisam se habituar, é algo bem novo, porque você é uma espécie, vamos dizer assim, uma espécie de recuperação de empresa da pessoa física. A pessoa vai suspender todo o seu débito, vai sentar numa mesa, vamos chegar num acordo, ver o que eu posso fazer sem deixar de pagar minimamente as minhas contas. Então eu faço até aqui um pedido ao Poder Judiciário, aos juízes, que estudem a legislação, ela é nova, ela reformou o CDC, porque vai ser uma situação muito nova, principalmente dessa imposição do Poder Judiciário em relação aos credores de que eles precisam se adequar a
a um acordo que vai ser proposto pela parte. Se os credores não se manifestarem, vai ser uma decisão judicial, parte do juiz, determinando que, olha, é assim que vai ter que ser feito, a parcela é essa, no máximo nesse valor, em X vezes. Então, a grande novidade relevante, importante da norma é que, se não chegar ao acordo, a negociação das dívidas, o Poder Judiciário, então, poderá impor, Exatamente. o modo de pagamento para que esse consumidor saia dessa situação de superendividamento. É isso, doutora Annalise? Exato, doutor. E é importante também lembrar que o sujeito que deve ser protegido e amparado por essa lei, né, o consumidor superendividado, é aquele consumidor de boa-fé. O que é o consumidor de boa-fé? É aquele que, de fato, né, fez aquelas dívidas, não conseguiu pagar por algum acidente da vida, porque perdeu o emprego, porque alguém faleceu, e aí ele ficou superendividado. Ou seja, não é para consumidores que, de maneira proposital e sabendo e tendo consciência de que não ia arcar com aquela dívida, né, encontra-se hoje superendividado. Então, é para consumidores de boa-fé que estão nessa situação de superendividamento. Os credores, de fato, serão chamados para uma audiência de conciliação e aí, nessa audiência, irão ali estabelecer o valor total da dívida, né, com um abatimento aí pelo menos de juros, para que fique, né, um valor melhor para que o consumidor possa pagar as suas contas. E aí, se feita a conciliação, né, se realizada a conciliação, isso vai valer como título executivo, né, para esse plano de pagamento em no máximo 5 anos. Ou seja, eu acho que é uma vantagem para o fornecedor também, porque ele vai, né, receber aquele valor, pelo menos o valor principal do consumidor. O consumidor vai conseguir pagar, né, porque é um título executivo, depois ele vai poder executar, caso não seja adimplido esse plano de pagamento. Então, assim, é vantagem para o consumidor e é vantagem para o fornecedor. Então, a indicação para os fornecedores, para as empresas, se chamadas para essa negociação, que realmente façam, porque eles vão conseguir receber pelo menos o valor principal da dívida. E, caso não seja feita a conciliação, realmente vai ser aí um plano de pagamento compulsório, digamos assim. Então, é importante que realmente as empresas estejam abertas para realizar essa negociação com o consumidor, para que eles consigam receber aí esse valor dessa dívida. Então, seria um plano de pagamento obrigatório, ou seja, determinado pelo Poder Judiciário, caso os fornecedores de produtos e serviços não tenham a sensibilidade de efetivamente, numa conciliação, estabelecer o melhor modo de pagamento e também o melhor modo de recebimento, né, dos seus créditos. É interessante, de fato, uma alteração do Código que merece ser celebrada nesses 31 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor. Dr. Gideilson, o senhor também tem um painel, né, no nosso evento, né, em comemoração ao aniversário do Código. Fala um pouquinho da temática, quais são as suas expectativas, o que pretende abordar e contribuir, né, com a sociedade maranhense e sobre a temática. Nosso painel fala a respeito sobre a judicialização da saúde e o direito do consumidor. Tema de grande relevância atualmente, diante das constantes, principalmente diante da pandemia que a gente teve, né? Várias buscas por meio para conseguir acesso a alguns tratamentos, medicamentos, e diante também desse ano já algumas resoluções da própria ANS que alteraram, ainda existe alguns desencontros por parte do STJ, algumas turmas favoráveis, outras desfavoráveis, independente de julgamento, certo? E a judicialização da saúde é um fenômeno onde a pessoa busca o judiciário para que seja fornecido um tratamento ou um medicamento específico que não está sendo fornecido, foi negado pelo Estado, pelo próprio plano de saúde, né? Aqui nós estamos falando do direito do consumidor, então está presente a relação de consumo. Temos que ter o fornecedor e o consumidor de um lado do outro, e essa prestação para que esteja diante dessa relação de consumo e aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Essa judicialização é de extrema importância hoje. A gente também pensa no direito constitucional, que é o direito à vida. Esse direito constitucional
é um direito fundamental. A gente sabe que não pode falar que existe um direito acima do outro, mas está entre os dos mais importantes, o direito à vida. Direito fundamental este. E a buscar o judiciário, muitas das vezes, é entender que a gente vai estar ali buscando, às vezes, uma vida uma vida que está com risco de morte realmente, e um medicamento ou um tratamento é uma alternativa viável para que ela consiga um pouco mais de esperança. Os planos de saúde, diante dessa nova resolução da ANS, têm atentado a dizer que o rol da ANS é taxativo, e outra parte do STJ, outra turma, entende o contrário, e uma turma entende favorável a esse rol, certo? E que o rol é exemplificativo. Então, essa ainda, salvo engano, dia 16 ou 17 desse mês, vai ter a segunda sessão, a segunda turma, vai estar dando seu parecer se continua com o exemplo, se segue ao exemplificativo ou segue o taxativo. O rol da ANS. Esse rol da ANS é uma lista de doenças, né, de tratamentos, na verdade, cadastrados pela agência reguladora e que, portanto, devem ser observados, devem ser cumpridos pelos planos de saúde. Então, em síntese, o que não está neste rol, então, doenças novas, né, tratamentos novos, não presentes nesse rol, eles estariam, os planos de saúde estariam livres de terem que cumprir, de terem que prestar o serviço de saúde tão importante para a coletividade. Então, é essa discussão que está em debate no Superior Tribunal de Justiça, é isso? Isso mesmo, doutor. E eu falo que o que eu comecei, né, falando a respeito da norma principiológica sobre os nossos princípios como rede de proteção, e nós estamos diante de uma sociedade de constante mudança. A gente sabe que um rol taxativo onde tem aqueles medicamentos, como o senhor disse, medicamentos e procedimentos estão ali e não consegue mais sair dali. A gente sabe que limita muito o usuário dos planos de saúde. E a nossa vida é um filme com mudanças, e a gente sabe que todo tempo aparece um medicamento que vai dar uma expectativa de vida melhor para aquela pessoa do que o medicamento anterior, ou um tratamento, como hoje nós temos robôs que fazem alguns procedimentos cirúrgicos, e o consumidor ele se submete àquele procedimento, ele tem uma reabilitação mais rápida, e a chance de ter algo pior para o consumidor é menor, né? Então, esses procedimentos são muitas das vezes a alternativa que o consumidor tem para se manter com uma qualidade de vida melhor, com uma esperança melhor de buscar aquilo que ele tanto almeja, que é o direito à vida, né? Muito obrigado, doutor Gedeilson, doutor Moisés, doutora Analice. Queria dizer que é um projeto da TV Rádio Web do INASP, justamente esse, de debatermos temas relevantes, de refletir sobre temas do direito, mas não só do direito, temas que envolvam tecnologia, temas que envolvam outras áreas da ciência, e ter vocês aqui nesse primeiro programa, esse programa piloto da nossa TV Rádio Web, de fato uma alegria para todos os membros do INASP, todos os professores que fazem parte do quadro. Gostaria de deixar as portas abertas e convidá-los em outras oportunidades. Então já fica aqui o convite para novos temas, novos debates, novas ocasiões. Todos vocês são muito admirados por mim e também pelos membros do INASP. Queria agradecer a disponibilidade. Eu sei que estamos aí no nosso dia a dia de advogados, né, na correria diária, na luta pela sobrevivência, e disponibilizar tempo é de fato muito difícil no cenário que a gente vive. De modo que, em nome do INASP, agradeço e concedo para as despedidas, para as últimas palavras de vocês. Se quiserem convidar para o evento, fiquem à vontade. Eu que agradeço aqui a presença, importante
está aqui para estar divulgando o evento, além de estar esclarecendo temas que relativamente complexos, mas trazer de uma forma bem didática, esclarecendo para a sociedade, porque elas precisam se inteirar mais dos direitos do consumidor, que é algo muito importante para a gente. É uma relação que está ocorrendo o tempo todo em toda a sociedade, principalmente na sociedade de capitalista, que tem intensa relação de consumo. É muito importante a gente estar aqui esclarecendo alguns direitos que muitos não conhecem. Obrigado, doutor. Doutora Analice. É um prazer estar aqui na presença dos colegas, doutor Gedeilson, doutor Hugo, doutor Moisés. E aproveitar de novo para reiterar o convite para participarem da conferência da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Maranhão. A nossa comissão constantemente está realizando eventos para capacitação de advogados, abertos também a outros profissionais, a outros públicos e aos consumidores em geral. Nós vamos trabalhar temas que são muito atuais, muito interessantes e que tanto para os colegas advogados quanto para a sociedade maranhense, eu tenho certeza que serão aí de grande valia, né, de muito aprendizado. Então, estão todos convidados, o evento é gratuito, as inscrições podem ser feitas no site da OAB Maranhão e na página da Escola Superior da Advocacia. Então, contamos com a audiência, a presença de todos. Quero, de novo, agradecer o convite da Rádio NASP, é um prazer estar aqui. E, com certeza, se novos convites vierem, aqui eu estarei e podem contar comigo. Doutora Alice, muito obrigado. Doutor Gedeilson. Também gostaria de agradecer o convite, doutor Hugo, aqui com colegas que são relevantes para a nossa sociedade, né? Membros da Comissão de Direito do Consumidor. Agradecer também a INASP TV Rádio Web pelo convite, a oportunidade de estar aqui conversando, esse bate-papo descontraído aqui conosco. E lembrar também que estão abertas as inscrições, como a doutora Analice falou, né? Eu gostaria de todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, fazer as suas inscrições, porque aqui foi só uma pitada, né? Lá vai ser um pouquinho melhor, que a gente vai conversar, falar sobre alguns temas muito importantes, vai ter outros profissionais que vão falar, que vão dar pareceres, que são estudiosos no assunto também. E muito importante, eu agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado, doutor Gedeilson. Então, esperamos todos vocês na nossa conferência, como doutor Gedeilson, doutor Analista, doutor Moisés, os diversos palestrantes, tanto do Estado do Maranhão quanto dos estados. É uma satisfação contar com a presença da sociedade, de outros profissionais e também com o direito. Grande abraço a todos. Esse é o nosso primeiro programa, mas é um programa histórico, portanto, vai ficar... e fico muito feliz de estar entre amigos e entre advogados que admiro muito. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa.